Você com certeza já ouviu falar do feudalismo, mas você não sabe tudo que eu vou te falar nesse primeiro vídeo aqui incrível sobre o feudalismo. Mas antes, você já sabe, né? Produção, roda a vinheta, produção. Fala minha galera, SOS História, professor Pedro Riciopo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês. E ó, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo também para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Estamos bombando, estamos explodindo e precisamos aí da sua ajuda, beleza? Se você quiser tirar print desse quadro aqui que eu montei maravilhoso para você sobre o feudalismo, você pode tirar, mas antes a produção vai vir num bailezinho aí, ó, pra gente se envolver. Não tente entender, ainda te amo. Perdi você, não tente entender, ainda te amo. Perdi você, sem razão, sem querer. Galera, falando sobre o feudalismo, vamos lá. Falando sobre o feudalismo, quais são as principais informações que você tem que saber, né? Primeiro é você saber que ocorre ali a partir do século IX, tá? Então o feudalismo, ele ocorre a partir do século IX. Tem muita gente que acaba se equivocando, achando que o feudalismo é desde o início da Idade Média, mas o sistema feudal, o sistema no modelo feudal, ele ocorre a partir do século IX. E ele é algo específico da Europa ocidental, ou seja, você não vai ver feudalismo acontecendo em outros lugares do mundo. Ele vai acontecer na Europa ocidental, que vivia um contexto específico. A gente tem o Império Carolíngio ali por muito tempo dominando grande parte da Europa, exceto por algumas regiões. O Império Carolíngio com Carlos Magno já exercia uma política de distribuição de terras, como as marcas, os condados, os ducados, falamos sobre isso nos vídeos anteriores. E essa distribuição de terras é o que vai promover posteriormente o surgimento de uma nobreza feudal, de senhores feudais. São esses caras que se tornam senhores feudais. Isso se intensifica principalmente com a invasão dos vikings. A partir do século IX nós temos diversas invasões de vikings ou normandos também a diversas regiões, como por exemplo regiões do antigo Império Franco. E isso vai fazer com que muitas pessoas fujam das cidades. A gente tem ali uma fuga muito forte das cidades. E essa fuga das cidades vai fazer com que as pessoas se desloquem, na grande maior parte das vezes, para os campos, fugindo ali das cidades por conta das invasões e tal que estavam acontecendo de forma muito constante. É nesse cenário caótico de invasões vikings, de fragmentação ou de diminuição ali da unificação do Império dos Francos a partir do Tratado de Verdun de 843, que forma-se o feudalismo. Então o feudalismo é um sistema que se desenvolve na Europa Ocidental a partir do século IX, com o desmembramento do Império Franco, do Império dos Carolíngios, tendo como característica uma sociedade muito rural. Ou seja, o feudalismo ele ocorre sempre no campo. As cidades vão se esvaziando cada vez mais e os campos eles ficam abarrotados de pessoas fugindo dessas invasões, fugindo dessas brigas, desses conflitos e buscando refúgio nessas regiões mais distantes. Então, como o poder ele está ali muito localizado, muito presente na mão de senhores feudais, que são ali uma nobreza que controla, comanda as terras, né? Esses senhores feudais, eles trazem como característica uma forte descentralização da política. A política não vai ser centralizada. Apesar de termos ali, durante o período feudal, vários reis, esses reis eles tinham uma grande dificuldade de centralização ou de determinação de ordens, por exemplo. Por quê? Porque existiam vários senhores feudais que agiam de formas diversas. Então é uma característica a descentralização política e a fragmentação do território. Essa fragmentação do território ocorre por quê? Porque ocorre o surgimento de vários pedaços, pequenos pedaços de terra, em que ali, nesses pedaços de terra, se estabelecem relações sociais, relações baseadas na troca, relações baseadas nos interesses específicos ali das regiões, que são os chamados feudos. Então os feudos são pedaços de terra em que dentro dos feudos se estabelecem, se desenvolvem grandes relações sociais de
troca, como por exemplo entre nobres e servos, e aí forma-se uma sociedade completamente hierarquizada, ou que a gente pode aparecer na sua prova também como sociedade estamental. Quais são os estamentos? Nós temos 3, o clero, o nobre e o servo. O clero, ele faz o que no período feudal? Ele ora, por isso que ele está aqui no topo, ele é o que tem mais contato com Deus, né? O nobre, ele pega em armas, ele luta. Eu falei para vocês já na aula de Império Carolíngio, né? Se você não assistiu, vai lá assistir, que existe aqui propositalmente a criação de uma nobreza que luta, porque não existe exército permanente na época. As relações se davam por meio dessas alianças. Você entregava a terra para um nobre e esse nobre se tornava um aliado seu em termos militar. É o que a gente vai chamar no período feudal, e vamos ver nas próximas aulas, de suzerania e vassalagem. Além disso, nós temos o servo. O que o servo faz? O servo, ele, exatamente, ele trabalha, né? É ele que vai trabalhar no campo. Então a sociedade, ela é dividida em estamentos, ela é hierarquizada, e a gente consegue perceber uma forte mobilidade horizontal na sociedade feudal e não uma mobilidade vertical. Como assim? O cara que é servo, ele não nasce servo e morre como nobre. O cara que é nobre não nasce como nobre e morre como servo. A gente não tem mobilidade vertical, mas temos mobilidade horizontal. Ou seja, o cara que nasce como um nobre sem terra, ele pode morrer como um nobre com terras. Então isso possibilita mobilidades verticais dentro dos estamentos. Horizontais dentro dos estamentos, mas não verticais. Beleza, minha galera? Curtiu essa primeira aula sobre feudalismo? Já deixa seu like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, ajuda a gente a crescer cada vez mais. Tamo junto, rumo à sua aprovação, minha galera. Tamo junto e ó, produção, já solta o bailão aí pra gente dançar. Desde você